Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Você sabe o que foi a Idade Moderna? É muito comum quando nós ouvimos a expressão moderna, nós associarmos com algo sofisticado, com algo novo, com algo inovador, porque é assim que nós usamos no dia a dia essa expressão, né? Algo moderno está associado a alguma nova tecnologia, algum novo conceito, alguma nova ideia, enfim. Mas para a história, a ideia de modernidade ou de idade moderna, para ser mais exato, é um período histórico anterior ao que nós estamos. A Idade Moderna, assim recebeu esse nome dos historiadores ali por volta do século XIX, por conta de significar uma mudança no pensamento, na forma do pensar das sociedades, dos homens e mulheres que vinham da Idade Média. Então, há uma ideia comum de que o pensamento medieval, bastante obscurantista, bastante negacionista às ciências, bastante resistente à ideia de ciências, bastante resistente à ideia do uso da razão em detrimento da fé, é uma ideia que perdurou durante o período medieval. Então, nós temos, na passagem do período medieval para o período moderno, que é o período posterior a ele, nós temos justamente essa mudança de pensamento, essa mudança na maneira de encarar a realidade que aquelas pessoas da idade moderna começaram a desenvolver. Evidentemente que não foram todas as pessoas e que não foi um passe de mágica em que todo mundo passou a pensar diferente. O pensamento medieval durou mais de 1000 anos, praticamente 1000 anos. Né? Então, você não pode imaginar que de uma hora para outra a sociedade simplesmente vai mudar o pensamento assim, como um toque de mágica, como apertar de um botão. Evidentemente que não foi tão simples assim. Mas, justamente por ser nesse período que vai datar ali do final do século XV, começo do século XVI, em que uma série de acontecimentos estão mexendo e remexendo com a sociedade europeia, e esses acontecimentos vão influenciar a maneira de organizar a sua economia, a maneira de organizar a sua sociedade e, consequentemente, a maneira de organizar os seus pensamentos. E o que é que mudou essencialmente da Idade Média, que estava ficando para trás, para a Idade Moderna, que estava começando? A burguesia. A burguesia surge como pequenos comerciantes. E ali na Idade Média, ela atua com um papel absolutamente apagado. Ela não tem nada de protagonismo, ela não tem nada de destaque naquela sociedade medieval. A sociedade medieval era fundamentalmente feudal. Comércio, ele que era muito forte na antiguidade, mas na Idade Média ele perde muito a sua força. O contato entre as diferentes localidades se tornou mais difícil devido a uma série de precariedades do período medieval. Então o comércio não teve tanta importância na maior parte da Idade Média, mas ele veio ganhando importância. Os burgos vieram se desenvolvendo, portanto os burgueses vieram se desenvolvendo. Burgos eram comércios, eram localidades de comércio, vilas de comércio, onde se praticava o comércio, pequenas vilas, enfim, né? Quase que feiras, vamos dizer assim, mais ou menos comparando com o que nós temos hoje, né? Mas esses comerciantes passaram a acumular riqueza ao longo de décadas, de uma geração para outra, passando de pai para filho, acumulando riqueza, e chegam ao final da Idade Média, justamente no momento em que a cidade de Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. Os cristãos perdem o controle de Constantinopla e nesse momento já nós temos uma sociedade burguesa, uma sociedade assim já contando com a participação mais efetiva da burguesia na sua economia, né?
embora não tivessem o poder político, não são eles ainda que controlam as leis, não são eles que fazem as leis, não são eles que são as autoridades nas sociedades, mas eles já têm o poder econômico, eles já têm riqueza acumulada. Mas, como eu disse, não controlam ainda a sociedade, apesar de ter muita influência sobre ela. Acontece que a Idade Moderna vai ser o período em que justamente vai marcar a chegada da burguesia ao poder. Todos os grandes acontecimentos que vão se desenvolver durante a Idade Moderna vão todos encaminhar a burguesia, ou os capitalistas, para o controle da sociedade. Os grandes eventos que acontecem durante a Idade Moderna vão todos convergir para a chegada no poder, efetivamente falando, poder político da classe burguesa. E fenômenos como a própria queda de Constantinopla vão acelerar isso. Porque devido à queda de Constantinopla, à tomada de Constantinopla pelos turcos, a burguesia europeia teve que buscar outras rotas comerciais para buscar os seus valiosos produtos vindos do Oriente, a qual eles chamavam de Índias, as Índias. A busca por novas rotas, a busca por novos caminhos comerciais para aumentar suas riquezas, fez com que a burguesia, juntamente com parte da aristocracia europeia, investisse em grandes navegações, em expedições marítimas ousadíssimas para a época, para conseguir novas rotas comerciais, para o benefício dessa burguesia. E, consequentemente, isso veio transformando toda a sociedade. A grande beneficiária foi a burguesia, mas toda a sociedade veio se transformando a partir disso. Não só isso. Também o pensamento renascentista rompia com o obscurantismo medieval e trazia de volta a ideia de que a humanidade deveria confiar na razão e na ciência. Isso para a burguesia foi fundamental, porque a partir do desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, ela pôde se estabelecer enquanto classe social, ela pôde concretizar a sua ascensão e ser beneficiada pelas descobertas tecnológicas, pelas descobertas científicas, porque tudo isso foi motivando, foi acelerando, foi incrementando o comércio. Também fez parte dessa época uma grande ruptura com a igreja cristã, da igreja católica, né? Que até o momento era a única igreja cristã, eram as igrejas católicas. Mas a partir de Lutero, há uma ruptura. E o tipo de pensamento religioso praticado pela igreja cristã, pelas novas igrejas cristãs, que eram chamadas naquele momento de protestantes, também vinham atender aos anseios da burguesia, porque a burguesia agora, que tinha no catolicismo medieval a condenação aos lucros, a condenação à acumulação de riqueza, agora ela tem, nesse novo cristianismo que está surgindo ali a partir de Lutero, a possibilidade de continuar sendo cristã, como sempre foi, mas de poder desenvolver os seus negócios terrenos sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de receio de não poder passar pelos portões de São Pedro. Ou seja, a burguesia teve o aval espiritual, o aval religioso, para continuar obtendo as suas riquezas, a sua acumulação de bens, os seus lucros, sem que isso infringisse a sua fé cristã. Então, a ideia de uma reforma protestante também veio de acordo, ela veio somar aos interesses da classe burguesa, da classe capitalista, que estava então cada vez mais se fortalecendo. Assim como o encontro dessas grandes navegações com o continente americano expandiu e muito
os interesses daquela burguesia europeia. A partir daí, ela passa a colonizar um continente inteiro, aliás, América do Norte, América Central e América do Sul. A partir daí, com navegadores como Cristóvão Colombo, como Pedro Álvares Cabral, como Vasco da Gama, como Américo Vespúcio, essas grandes navegações vão permitir que as monarquias europeias, sim, claro, as monarquias ainda mandam, eles têm o poder político ainda, mas patrocinados em grande parte pela burguesia europeia, pudessem tomar o controle, invadir, tomar posse, chame como quiser, menos de descobrimentos. Esses novos mundos, novos também entre aspas, e a partir dali tivesse literalmente todo um mundo novo para eles, de possibilidades comerciais, de extração de minérios, de pedras preciosas, de materiais como plantas, animais, enfim, e a própria territorialidade para que pudessem expandir os seus negócios, e sem falar contando com milhões de pessoas para serem escravizadas e, consequentemente, ajudarem na acumulação de riqueza de capitais dessa burguesia que está se tornando cada vez mais forte. Então, todos os grandes acontecimentos que vão permear a Idade Moderna vão culminar na chegada da burguesia ao poder, tanto que o fato histórico que marca o fim da Idade Moderna e o começo do período contemporâneo, que é o nosso, é justamente a Revolução Francesa, que é quando definitivamente a burguesia chega ao poder político, ela passa ao controle do poder, a ter o controle do poder político e deixar a partir daí as monarquias em segundo plano. Em alguns casos ela exclui completamente a monarquia, em outros casos ela mantém a monarquia como uma figura quase que decorativa, mas sendo de fato controlada pelos interesses comerciais, os interesses capitalistas, os interesses da classe burguesa. E aí começa uma nova era para a burguesia, que é o período contemporâneo. Muito bem, então com esse breve resumo eu coloquei aqui alguns dos acontecimentos que nós vamos falar a seguir sobre a Idade Moderna, tá? Essa é uma introdução, e a partir dessa introdução vocês começam a compreender um pouco da tônica que nós vamos apresentar sobre o período moderno, ok? É importante que vocês entendam uma coisa fundamental para vocês estudantes que estão estudando história sobretudo online, né, a partir da internet, ou mesmo de pesquisas bibliográficas, que os fatos históricos, sobretudo desse período que nós estamos falando, que é o período moderno, vocês não vão encontrar grandes contradições entre um autor e outro, entre um site e outro, entre um livro e outro. São acontecimentos mais ou menos narrados da mesma forma. Os fatos estão colocados ali e não tem grandes transformações, grandes novidades com relação a esses fatos. Agora, o que nos falta muitas vezes é a narrativa, ou seja, é a história que é contada, é aquilo que te falta para ligar os pontos todos, para que aquele monte de fatos que você está estudando ali possam fazer sentido, porque senão se tornam apenas uma coleção de fatos sem uma ligação, sem uma lógica aparente, e isso dificulta muito mais a compreensão de vocês. Então, eu quero que ao longo dessas próximas aulas, vocês estejam atentos para a narrativa que a gente vai construir, mas que vocês busquem completar essas narrativas com fatos históricos que vocês vão pesquisar na internet, que vocês vão pesquisar em livros didáticos, que vocês vão pesquisar em outras bibliografias sem problema algum. Não é necessário que eu indique especificamente um site ou especificamente um livro para que vocês possam compreender bem os fenômenos que nós vamos apresentar aqui. Tá? Como as grandes navegações, como a Reforma Protestante, como o Renascimento, como o Iluminismo. Vamos falar também sobre o absolutismo, vamos falar também sobre a Revolução Francesa. Tá, ok? Essa foi a introdução à Idade Moderna e eu volto no próximo vídeo. Tchau.